Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 3, versículo de número 1. Nós sabemos, aleluia, onde o Senhor Jesus ele se encontra, algo diferente acontece. Meu amado irmão, onde o Senhor Jesus ele se encontra, pode, aleluia, as trevas querer se manifestar, mas a glória de Deus ela se encontra sobre este lugar. Aleluia. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim na palavra do Senhor: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Levou o rebanho atrás do deserto, veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a voz, ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos, as alpargatas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e visto o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, descei para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa, larga, uma terra que manda leite e mel. Aleluia. Só até aqui nesta noite, queridos amados ouvintes da palavra do Senhor Jesus. Como eu falei, quando o Senhor Jesus ele está no controle da situação, algo sempre acontece. Quando a luz ela aparece, as trevas, aleluia, elas são consumidas. Quando a glória de Deus ela se manifesta, pode se levantar demônio, pode se levantar principado, pode se levantar potestade, que o Senhor aniquila, o Senhor ele tira e manda para longe. Nós meditamos nesta noite em uma palavra onde Moisés ele se encontrava no monte Horebe, o lugar onde Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. E de repente ele observa uma sarça, uma árvore tipo arbustos, onde aquela árvore ela estava em chamas, em fogo. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés, fixando os olhos para aquela sarça, o fogo não consumia aquela sarça. E de repente ele ouviu a voz do Senhor bradar daquela sarça,
aflição do meu povo que está na terra do Egito. Eu tenho observado o sofrimento deles, a forma que Faraó, a forma que seus exaustores oprimem o meu povo naquela terra. O povo estava 430 anos escravo sobre o domínio de Faraó. Um povo que não tinha liberdade. Deus, ele viu o sofrimento daquele povo. Deus, ele contemplava dos mais altos céus a angústia que aquele povo ele estava sem ter liberdade. O povo hebreu estava esperando uma promessa que viesse um libertador a voltar da terra do Egito para resgatá-los. E nasce Moisés, que quer dizer tirado das águas. Nasce, louvado seja o nome do Senhor, uma criança que era criado no Egito. Poucos dias de nascido Joquebede, ela sabe, aleluia, que Faraó está matando todas as crianças. Diz a Bíblia Sagrada que ali eles fazem, aleluia, um pequeno, aleluia, barquinho de galhos, aleluia, e ali coloca dentro daquele cesto Moisés e é colocado no rio Nilo. Moisés, ele é encontrado e ele é criado dentro do Egito. Mas depois de certa idade, Moisés é expulso da terra do Egito e vai para a terra de Midian. E agora Deus, ele fala com Moisés que do lugar de onde ele saiu, ele teria que voltar. Moisés, ele começa a falar com Deus: mas Senhor, como eu vou me deparar e falar com o Faraó, porque eu sou homem de pouca eloquência, aleluia. Moisés, ele não saberia falar, não era diplomata na época para se expressar diante de Faraó. E se Faraó perguntar quem está mandando eu aqui, tu vai falar: Moisés, o eu sou enviou. Arão, teu irmão, ele vai ser o teu porta-voz, ele vai ser o teu guia. A Bíblia diz que Moisés, ele retorna à terra do Egito. E quando ele se depara com o Faraó, Faraó está com o coração endurecido, de forma alguma ele quer libertar nenhum dos súditos daqueles que servem como escravo a ele. Faraó, ele precisa de pessoas escravas. Quanto mais o povo trabalhava, mais o povo ele apanhava. Quanto mais eles faziam tijolos, mais eles eram oprimidos. E foi através das aflições que Deus contemplava. E nessa noite, dentro desta mensagem, nós vamos abrir aspas parênteses para encaixar a mensagem de Cristo, aleluia, na mesma forma como Moisés ele fez. O Egito hoje representa este mundo. Faraó, aleluia, ele representa o diabo. Deus, ele tem olhado para essa nação que tem sido escravizada, que tem sido massacrada, aleluia, que se encontra muitos com vazio na alma, oprimidos e angustiados. O povo de Israel
sarjeta. Deus olhou, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas de uma tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Deus enviou Jesus para resgatar as almas, resgatar a humanidade, aleluia, que se encontra em mais tipo de pecado, sendo escravo. Quantas pessoas, aleluia, que estão neste momento oprimidas, quantas pessoas com uma vida destruída, com os lares destruídos, quantas pessoas escravizadas nos vícios do pecado e não tem força. Mas eu quero te falar nesta noite, existe um libertador, aleluia, que ele desceu para resgatar a tua alma. Deixa Jesus. Assim como o Senhor ele enviou Moisés à terra do Egito, o Senhor tem enviado também a sua igreja para proclamar o Evangelho das boas novas. Não importa o lugar, não importa, aleluia, a região, não importa, aleluia, aonde for, o Senhor tem levantado uma igreja para anunciar e dizer que há um Jesus que ele pode transformar a vida do mais vil pecador numa nova criatura. Moisés ele se depara com o Faraó. Faraó ele diz: eu não deixo porque eu não conheço o seu Deus. Mas Faraó, aleluia, ele passou a conhecer o Deus que com a mão forte, aleluia, ele foi lá e arrancou o homem das mãos de Faraó. Eu quero te dizer, meu amado irmão, existe um Jesus que com as mãos fortes ele tem o poder de arrancar, de libertar e tirar das mãos do diabo pessoas entregues completamente à devassidão. Ele não sabe que é escravo. O inimigo não tem, aleluia, querido, libertar, deixar que você saia deste mundo pecaminoso. Porque ele não quer perder. Mas Jesus ele veio sobre a terra. Aleluia, Jesus ele veio sobre a terra trazer os seus ensinamentos. Jesus ele passou também a proclamar o Evangelho das boas novas. Quantas pessoas, aleluia, foram alcançadas através da mensagem do Evangelho. Quantas pessoas se encontravam no lamaçal, lá caído, Jesus passava e levantava. Estava lá uma mulher, 12 anos, com fluxo de sangue que não estancava. Jesus foi lá e curou. Estava lá um cego, aleluia, de nascença, Bartimeu, ali jogado pelas ruas. Jesus foi lá e deu visão a ele. Estava lá Zaqueu, cobrador de impostos. Aqueles que as multidões, aquele que o povo tinha ele, conhecia como ladrão. Jesus transformou Zaqueu. Estava lá, louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher adúltera, uma mulher, aleluia, que louvado seja o nome do Senhor. A sua vida era um mundo de prostituição. Jesus foi lá e perdoou os pecados dela. Estava lá o gadareno, um homem possesso de quase 2.000 demônios, que induzia aquele homem ao pecado, a comer defuntos, aleluia, a morar dentro dos sepulcros. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus libertou a vida dele e fez dele uma nova criatura.
Estava lá Pedro, homem arrogante, aleluia, na beira de uma praia. Jesus transformou o caráter dele. E quando Jesus, eles não têm alcançado hoje, quantas pessoas desta geração Jesus já tem alcançado e libertado, muitas vezes está lá, aleluia, um jovem se drogando na pedra, na maconha. Jesus vai lá, liberta ele, coloca o Espírito Santo na vida dele, uma Bíblia nas mãos dele e faz dele um pregador da palavra de Deus. Está lá, aleluia, na esquina, duas lésbicas, dois homossexuais. Jesus vai lá, expulsa, aleluia, o espírito contrário, transforma-se em pessoas na presença de Deus. E Jesus continua passando. Jesus, ele passa nos bares, pega, aleluia, aquele que está aprisionado na bebida, aquele que está aprisionado no cigarro, expulsa os espíritos malignos do templo que é de Deus e coloca o Espírito Santo. Jesus, ele vai passando, e por onde Jesus ele passa, Deus, ele faz, aleluia, a transformação. Deus, ele diz na carta do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, do capítulo 3, versículo de número 16, está lá escrito, Jesus, ele diz que esse corpo, aleluia, ele é templo e ele é morada do Espírito Santo. Jovem, você que se encontra aí, homem, você que se encontra aí, o seu corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. Não faça desse corpo, aleluia, hospedaria para que demônios venham destruir. Talvez, aleluia, você não compreenda essa mensagem nessa noite. Evangelho é coisa séria. A seriedade do Evangelho, aleluia, que ministramos nesta noite, ele é poder de Deus para transformar a vida. E se você der crédito a esta palavra, a partir de hoje, aleluia, a tua vida vai ser diferente. Você não vai mais ter o prazer de adulterar, de trair a tua esposa. Você não vai mais ter o prazer de trair o teu esposo. Quantas pessoas, aleluia, quando recebem muitas vezes o seu pagamento, em vez de você comprar aquilo que é pão, alimento para os teus filhos, você se direciona para outro lugar. Isaías capítulo 55. A Bíblia diz: por que gastai o teu dinheiro naquilo que não é pão, fruto do teu trabalho naquilo que não te fortalece? Jesus, ele veio para resgatar, mas muitos não creram em Jesus. Quanto mais Jesus ele pregava, mais Jesus ele era perseguido. Quanto mais Jesus anunciava o Evangelho, mais as pessoas queriam a ocasião para prendê-lo, para matá-lo, para crucificar. Talvez você não saiba, a Bíblia relata em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, ela é loucura para quem perece. Talvez você não entendeu. A Bíblia relata que o Evangelho, a mensagem da cruz, para quem está perecendo do pecado, está loucura. Pode nos chamar de loucos, de fanáticos, de desequilibrados, de doidos, aleluia, mas isto é poder de Deus. Aprove a Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. Versículo 21 de 1 Coríntios, do capítulo 1.
Não é vergonhoso pregar o Evangelho. Vergonhoso, aleluia, é o homem passar, aleluia, a estar deitado nas calçadas, caído, os cachorros vir lamber ele. Vergonha faz, aleluia, é um jovem passar com um cigarro de maconha na boca, trazendo, aleluia, danos para a sua vida. Isso é vergonhoso. Dois homens estão atracados um com o outro, duas mulheres. Mas não pode, muitos dizem não pode mais pregar sobre isso aí. O que está escrito na Bíblia, aleluia, não pode deixar de ser falado. Jesus, ele é a verdade que liberta. Jesus, ele passou a anunciar a palavra. Buscar a ocasião para matar o nosso mestre. Aleluia. Buscar a ocasião para crucificar o nosso Jesus. Você conhece a história. Pegaram o mestre, aleluia. Pegaram ele, amarraram ele, cuspiram no seu rosto, bateram, aleluia. Colocaram ele em uma cruz. Passou por uma quarentena, 40 chicotadas, aleluia. Não foi para você viver na vida qual você está se conduzindo. Deus, ele precisa de profetas. Deus, ele precisa levantar pregadores da palavra de Deus. Deus, ele precisa levantar homens e mulheres que não se envergonhem de pregar a palavra de Deus. Nessas horas muitos estão se direcionando, alguns para o forró, alguns estão indo para o forró, uma porta larga, uma porta espaçosa, um caminho que diz a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 7, versículo 13, que conduz ao inferno. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho. As pessoas buscam facilidade, elas não lêem a Bíblia, elas não meditam nas Escrituras, porque a palavra diz, a Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta, aleluia, ela faz divisão da alma e do espírito. Quando o homem lê a Bíblia Sagrada, ele vai ver, aleluia, que bebedice é pecado, ele vai ver que idolatria é pecado, ele vai ver, louvado seja o nome do Senhor, que prostituição, adultério exclui o homem da salvação. Ele vai ver, aleluia, tudo aquilo que a palavra de Deus mostra a ele. Você acha, meu amado irmão, há uma promessa de Deus, há uma promessa de Deus para o arrebatamento da sua igreja, há uma promessa de Deus, aonde esses céus, aleluia, eles vão se abrir, o Senhor vai vir nos ares, sobre as nuvens com seus milhares e milhares de anjos. Jesus disse, não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Se Jesus, ele volta hoje, como se encontra uma vida diante de Deus. Quantas pessoas enganadas, quantas pessoas vivem um círculo religioso enganoso e não conhecem a Bíblia. Você acha, aleluia, que aquele cartãozinho, aquele calendário, você acha que aquilo que carrega no teu pescoço, você acha daquilo que as pessoas carregam numa dor nas ruas, fazendo caminhada, você acha que aquilo vai te salvar? Atos dos Apóstolos,
No capítulo 4, no capítulo 12, no versículo de número 4, a Bíblia diz: e nenhum outro há salvação, nenhum outro nome é dado por quem podemos ser salvos. O Senhor falando para Timóteo no capítulo 2, também no versículo de número 4: porque só existe um mediador, um intercessor diante de Deus e de todos os homens, a qual é Jesus Cristo. Não há, aleluia, aspa para outra, não há outro intercessor, não há outra intercessora, não há outro mediador, não há outra medianeira, só existe um, que é Jesus. Conheça a Bíblia, porque assim como o Senhor enviou Moisés ao Egito, Jesus, ele desceu na terra para nos salvar. E o Senhor, ele tem enviado a sua igreja nesta noite para proclamar e falar o teu coração, e que Deus possa abençoar ricamente a tua vida no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar nesta noite mais um louvor.